Já sabe, né? Está começando mais um Carnecast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos cárneos. Hoje nós vamos trazer aqui dois assuntos que tá deixando o pessoal de cabelo em pé a respeito de legislação. Mas olha só, se antes você ainda não se inscreveu, não ligou o sininho aqui e não compartilhou esse capítulo ou esse episódio ou mais algum episódio, não esqueça de mandar isso aqui para alguém que você acha que faz sentido, para alguém que você acha que nós vamos levar informação relevante que vai ajudar essa pessoa. Hoje não diferente, eu estou aqui com ele, amigo host e expert no assunto, Carlos Guerra. Fala, Lucas, fala pessoal de casa. Mais uma vez a gente tá aqui para falar um pouquinho de legislação, né, cara? Que tá mudando de novo. Toda hora muda, cara. Isso aqui parece o samba do crioulo doido, cara. Toda hora tem uma mudança diferente na legislação. E aí os episódios de legislação envelhecem muito rápido, cara. Porque a gente lança numa semana, na outra semana a legislação já muda e aquilo que a gente falou já não vale mais. É exemplo do que a gente vai falar hoje aqui, né, cara? E o negócio tá tão complexo e tá com tantas modificações que você vê até mudança no cenário. Eu preciso de um computador aqui agora para ajudar a entender o que é que está acontecendo. São tantos números, tantas datas que precisa de cola hoje aqui. Preciso fazer um resumo aqui, uma colinha. O episódio vai ser curtinho, é rápido que a gente vai falar, porque muitos assuntos nós já abordamos antes, mas a ideia é passar para a galera o que está em vigor hoje. Amanhã a gente já não sabe mais, né? Exatamente. Então, basicamente, para adiantar a sua vida e antecipar o que você vai ouvir aqui hoje, você vai ouvir sobre mudanças no presunto. De novo, mudou a legislação do presunto. E alguns pontos que têm deixado o pessoal confuso em relação à utilização de banho em rama. Então, vamos lá para o presunto primeiro. O que foi que mudou? Como é que era? Que ponto que mudou? O que é que está acontecendo? Lucas, olha só. A galera que acompanha a gente desde o início aí vai lembrar, nós fizemos um episódio longo para falar de processo de presunto. Quando a gente faz esses episódios para falar de produto, a gente aborda o tema legislação. E naquele momento nós tínhamos uma legislação que estava mudando. E aí se a galera der uma busca aí nos últimos episódios, vai ver que recentemente a gente fez um episódio curtinho ali para falar de uma alteração na legislação de presunto e os impactos dessa alteração. Bom, já alterou de novo isso. Então vou passar um pouquinho o histórico da legislação de presunto, por isso que eu fiz uma cola aqui para a gente dar uma olhada do que vem mudando. A gente não vai falar de aspectos que continuam, que a gente já estressou bastante esse assunto nos outros dois episódios, mas só do que tem causado mudança na legislação de presunto, que para mim é a mudança mais importante ali na legislação. Vale a pena contextualizar aqui o histórico todo da legislação de presunto, né? Desde uma linha do tempo. Uma linha do tempo aí. A legislação de presunto que vigorou por mais tempo aí é a Instrução Normativa número 20, que é uma instrução normativa do ano 2000. Antigamente, os regulamentos técnicos, eu tinha um regulamento técnico que cuidava de vários produtos. Então, se eu pegar por exemplo, essa Instrução Normativa 20, é um regulamento técnico de almôndega, vai estar lá, de apresuntado, fiambre, hambúrguer, quibe, presunto cozido. A maioria delas já foram revogadas, mas eu tenho ainda algumas partes ali que estão valendo. Então é uma legislação atual ainda, mas parece uma coxa de retalho, né? Revoga a legislação de presunto passa a ser outra. Bom, esse regulamento, e é o presunto que nós temos aí no mercado até hoje, é um regulamento técnico que estabelecia algumas regras, mas principalmente teor de proteína mínimo de 14%, e relação umidade e proteína de 5,35. Se eu medir a umidade do presunto e dividir pelo teor proteico, ele pode dar um número no máximo de 5,35. Isso possibilitava a gente fazer o presunto que a gente está acostumado aí no mercado. Já estou falando de presunto cozido, tá? Esse presunto tradicional. Existem outros, né? Tem o presunto superior, tem o tender, né? Que agora é o presunto tenro. Mas o presunto cozido tem uma extensão, a gente já explicou lá o que é extensão, mas extensão seria quanto que eu posso adicionar de outros ingredientes ali à minha matéria-prima, a carne, mas mais ou menos em torno de 65%, 70%, dependendo do teor de proteína da minha matéria-prima. Então é o que a gente tem aí no mercado. Só que em 6 de abril de 2023, o Ministério da Agricultura lançou a portaria 765, que é uma portaria que alterou bastante. A gente falou dela aqui quando a gente fez o episódio de presunto, porque estava nesse período de transição. É uma portaria que foi
publicada no Diário Oficial da União dia 6 de maio e deu 1 ano para as empresas se adequarem. Então, nós estávamos nesse período de 1 ano de adequação. Ela tem várias mudanças importantes, como, por exemplo, estabelecer o teor de matéria-prima moída, teor máximo de matéria-prima moída, estabeleceu limite de colágeno para o presunto, mas trazendo para esse âmbito do que tem mudado, do que tem causado um certo problema para as indústrias, é o tal do teor de proteína mínima, que ele passou de 14, que era antes, para 16. Se você pensar que um pernil, que é a matéria-prima que se faz presunto, tem em torno de 19, 20, 21% de teor proteico, depende do animal, depende tudo aquilo que o Sérgio falou no episódio ali de qualidade da carne, da raça, como que ele é abatido, enfim, a limpeza. 22 para 16 ou 20 para 16, 19 é um número muito perto. Significa dizer que a extensão tem que ser baixa e eu tinha que reduzir muito a extensão. Cara, as empresas começaram a pesquisar, a gente trabalhou muito com isso, pesquisar qual era a extensão máxima que eu conseguiria com aquela matéria-prima, com a variação de matéria-prima que eu tinha no meu processo, e para aquela extensão, que tipo de ingrediente que eu precisaria utilizar, que tipo de proteína isolada, que tipo de carragena, enfim, mudou o produto. Então eles pesquisaram, definiram uma formulação, mandaram fazer rotulagem. Algumas empresas mudaram o produto no mercado, era para uma extensão em torno de 45%, 50% às vezes. Olha para você ver, você sai de 65%, 70% para 45%, 50% de extensão. E aí, as empresas tinham até maio ali, né, para se adequarem, que venceria o prazo de 1 ano. Quando foi 15 de abril de 2024, o Ministério lançou a portaria SDA número 1092, que mudou só um ponto da portaria 765, que é teor mínimo de proteína de 14%. Aí a gente fez o episódio para falar neste exato momento dessa alteração da legislação. E o que a gente falou no episódio, corre lá está mais completo, mas é que não deveria se olhar somente para o teor mínimo de proteína de 14%, porque ainda não tinha voltado o que era na legislação antiga, que era 14%, por conta da relação umidade-proteína. A relação umidade-proteína na legislação 765, que é a anterior a essa, era de 4,8, e ninguém olhou para isso. Porque se eu teria que ter um mínimo de proteína de 16%, se eu multiplicar 16 por 4,8, vai dar uma umidade que o presunto não atinge. Então, assim, com aquela extensão. Então, a umidade, eu não ia ultrapassar a umidade. Então, ninguém se olhou. Quando eu reduzi o teor proteico, se eu não mexesse no parâmetro relação umidade-proteína, eu ficaria limitado pela umidade. Porque com extensão menor, minha umidade teria que ser menor e aí eu ultrapassaria essa umidade do presunto. E aí, o episódio que a gente fez foi para explicar este ponto. Não olhe para o teor de proteína só. Preste atenção na relação umidade-proteína. Bom, e aí no dia 25 de abril, 10 dias depois de 15 de abril, o Ministério da Agricultura lançou a portaria 1104, que muda justamente a relação umidade-proteína do presunto e volta para 5,35. Então agora, neste momento que nós estamos gravando esse episódio, talvez quando o episódio for ao ar, já mudou. Mas os parâmetros para o presunto cozido de umidade e proteína voltaram a ser o que era estabelecido pela Instrução Normativa número 20, lá de 2000. Então, e aí a pergunta, o que eu faço com os rótulos que eu mudei? Porque não é só mudar a minha formulação. Quando eu mudo a formulação, eu impacto em lista de ingredientes, quantidade de água adicionada que eu sou obrigado a colocar no rótulo. Agora eu posso fazer como era antigamente. Então, assim, não dá para entender o que está acontecendo, que se tem 1 ano para pensar nisso, as empresas se programam durante 1 ano e chega na hora de lançar, de vigorar na prática a legislação, ela muda. E é recorrente isso, né, Lucas? A gente tem visto isso para vários tipos de produto. Vide bacon, que a gente já falou aqui, né? A legislação do bacon também,
Ora a atividade de água tem que ser 0,85, ora você dá um prazo maior, legislação de alto em sódio, que até agora tem uma briga se o prazo pode ser estendido ou não pode ser estendido. Enfim, a gente tem visto isso. E aí quando lança uma legislação, o que a empresa vai fazer? Será que isso aí vai ficar assim mesmo até a legislação se vigorar? Isso é muito ruim. Vamos esperar, né? Vamos esperar para ver o que acontece, né? Porque é uma cadeia toda que você acaba movimentando, né? Desde o desenvolvimento de novos fornecedores, coloca os fornecedores para se movimentarem ali para ver o que é possível ser feito dentro da nova regra do jogo, modifica, gasta uma energia danada para conseguir fazer essa alteração e depois vai e volta no que estava, né? Exatamente. Mas enfim, o outro ponto que tem causado muita dúvida, que tem tido muito questionamento pessoal, é sobre a utilização de banho-rama em linguiças frescais, é isso? Em linguiças de forma geral, é a utilização de banho-rama em linguiças. O que acontece? Ou o principal, qual que é o motivo da dúvida? O que tem causado questionamento no pessoal? Se pode, os questionamentos que chegam para mim, pelo menos, é se pode ou não utilizar. Se é permitido ou não utilizar. E essa é uma história, se você olha a instrução normativa de linguiça, que é uma instrução normativa número 4, lá do ano 2000 também, ela fala de mortadela, de CMS, de um monte de produtos, ela estabelece como ingredientes obrigatórios, como ingredientes, né, linguiça é o produto obtido, como matéria-prima lá, animais, e pode se utilizar ou não tecido adiposo. E ela traz como ingredientes obrigatórios a carne do animal de açougue e ingredientes opcionais a gordura. E aí vem a questão, banho-rama é uma gordura que tem um ponto de fusão mais baixo, a legislação até traz como gordura em rama. E aí assim, por essa legislação, por que eu não posso utilizar? Ela é abatida num processo normal, então nunca se tinha levantado essa dúvida, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar essa questão se pode ou não banho-rama. A gente ouvia falar para ver se pode PL ou não pode PL, ou são outras questões, mas a gordura em rama nunca tinha ouvido levantar esse questionamento. Aí veio uma legislação, a portaria, colando aqui, né, porque são números, eu me confundo tudo com números. Portaria número 744, em janeiro de 2023. 2023 foi um ano bem complicado por legislação, ainda mais que deu tempo para as empresas se organizarem. Então, sim, aquela questão que a gente está falando, será que vai pegar ou não? Vou esperar, o que vai acontecer? Foi uma legislação, Lucas, que na minha opinião particular, não deveria ser uma legislação para proibir ou não produtos. É uma legislação de classificação de cortes de animais. Para unificar as nomenclaturas, para eu falar o que é coxa, o que é sobrecoxa, o que é pernil, o que é barriga, o que é tecido adiposo. Então, é uma legislação de nomenclatura de cortes animais. É para unificar, para padronizar. E aí, ela traz lá no termo, que ela fala de gordura em rama, a banho em rama, que é necessário a rotulagem de que esse produto é exclusivo para o processamento térmico, -fusão. Ou seja, se eu vou vender banho em rama, eu tenho que rotular com esse dizer. E isso começou a gerar alguns problemas. Se está rotulado, eu não posso utilizar num produto que não vai passar pelo processo de fusão. E aí começou-se o primeiro questionamento. Pode, não pode? Pode em qualquer produto? Pode frescal? Pode produto cozido? Porque se você for pensar... o que seria o processo de fusão? Se você for buscar lá no RISPOA, ele trata lá no artigo 172 o processo de fusão para carnes condicionais, por exemplo, produtos condicionais. Que o processo de fusão para esse produto ele tem que ser submetido a 121 graus Celsius. Ou seja, os produtos cozidos não são submetidos ao processo de fusão. Eles cozinham a 72, 73, 74 graus. Mas este é um termo utilizado, essa fusão utilizada para alguma carne específica que tem algum problema anti-morte ou pós-morte, alguma contaminação de algum micro-organismo que ele vai ser eliminado a temperatura de 121 graus. Não é o processo de fusão físico de fundir uma gordura, por exemplo, porque cada gordura tem um ponto de fusão diferente, entendeu? Então ficou essa dúvida. Então o primeiro questionamento, aí nós fomos perguntar isso ao Ministério da Agricultura, tendo em vista o padrão de identidade e qualidade de linguiças, que permite a utilização de gordura,
tendo em vista que eu não tenho a classificação de gordura em rama, é uma gordura, e esta é uma legislação para a nomenclatura, mas que traz isso, pode ou não pode utilizar? O Ministério foi bem categórico na resposta que ele deu para a gente, através do consulta por e-mail, que não pode. E justamente a legislação referenciada para que não pode é esta legislação, essa portaria 744 de abril de 2023. Então não se pode utilizar em produtos frescais. Aí, as indústrias, tendo essa dúvida com relação ao termo fusão, se uniram através da BPA e fizeram um questionamento ao Ministério da Agricultura com relação a este termo fusão. E até agora não tem nada oficial do Ministério da Agricultura, não é publicado, mas a gente sabe que nos bastidores o Ministério da Agricultura já aceita que esse termo está errado e já se compromete em mudar esse termo para limitando-se aos produtos submetidos ao tratamento térmico, cocção ou esterilização comercial. E aí, desde que se respeite algumas outras restrições que devem aparecer. Então, a gente deve ver alguma mudança nessa legislação, nessa portaria 744, mas a banha em rama não pode ser utilizada em produtos frescais. Ela poderá ser utilizada em produtos cozidos. Mas olha como é confusa a questão da nossa legislação. Para eu saber se pode, se você não sabe nada o que pode utilizar em linguiça ou o que não pode, o que você vai procurar saber? Você vai na legislação específica de linguiça. Você vai ter que buscar uma legislação de classificação de cortes para saber se aquele corte pode ser utilizado na linguiça. É muito confuso onde você busca a legislação. Não é muito para amador, viu? É difícil encontrar onde estão as informações, imagina interpretar essas informações, né? Você pega uma legislação, ela já foi toda retalhada, né? Porque outras legislações revogaram um anexo, alteraram uma linha. Outro dia eu tentei começar a fazer um banco de dados com as legislações. E eu fui pegar essa legislação que está em vigor, mas essa frase não está, eu cortava essa frase, referenciava, eu desisti. O trabalho que dá para fazer isso é a prática, a conversa, isso que a gente faz aqui, os comentários que a galera coloca ali no episódio, é que determina a experiência utilizar, porque se eu for procurar para ler as legislações, eu tô perdido. Pois é, então esse foi mais um episódio esclarecendo duas dúvidas que é muito comum, que a gente acaba recebendo muito. Eu particularmente quando recebo direciono para o Carlos, porque você já viu aí, ele até com o computador se confunde, imagina eu sem o computador e sem saber o que ele sabe. Então esse foi mais um episódio do Carnicast, esclarecendo alguns pontos que são temas de dúvidas. Se você gostou, se você acredita que faz sentido aquele seu colega de trabalho ficar sabendo e esclarecer essas dúvidas, envia esse vídeo, esse podcast, esse episódio lá para o seu amigo, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor a ele. Valeu!